Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a educação no Império. Para que você consiga compreender de uma melhor forma o conteúdo abordado nessa videoaula, eu sugiro que vocês façam a leitura das páginas 372 a 399 do livro História da Educação e da Pedagogia, que foi disponibilizado para vocês da professora Maria Lúcia de Arruda Aranha. Então, para a gente começar a entender como funciona a educação no Império, é importante que a gente compreenda qual era o quadro mundial nesse momento. A gente vivia a Revolução Industrial, revolução essa que marcou uma série de mudanças em todo o mundo. Dentre essas mudanças, a gente pode estar enumerando o êxodo rural, ou seja, a migração da população da zona rural em busca de trabalho na zona urbana. Esse incremento da população na zona rural leva ao processo de urbanização acelerada e nem sempre essa urbanização é planejada, ela se dá de uma forma bem heterogênea. Temos também a instauração do capitalismo industrial, a complexificação das relações de trabalho, ou seja, a gente tem quem é dono da máquina, quem vende a força de trabalho, quem que vai a mais-valia, a gente tem todo esse quadro nesse processo. E além disso, a gente tem uma evolução muito grande de várias áreas, como por exemplo, a gente tem uma evolução na agricultura, evolução nos meios de transporte, a gente tem emergência de novas fontes de energia, como a energia elétrica, por exemplo, e todo esse panorama vai contribuir para que a burguesia consiga se consolidar no poder. E com essa consolidação da burguesia, com a Revolução Industrial, surge uma classe que precisa vender a sua mão de obra e recebe um salário por essa mão de obra e é a partir dele que ele sobrevive, que é o que a gente chama de proletariado. Então, essas condições criam um panorama de uma disputa constante entre aqueles que são detentores dos meios de produção e daqueles que vendem a mão de obra aos detentores dos meios de produção. Quadro este marcado por uma grande desigualdade social. A educação, no quadro sobretudo europeu, nesse processo, a gente vê que as pessoas eles começam a migrar para as cidades, a gente tem um processo de urbanização e com isso a gente tem um aumento do número de crianças vagando pelas ruas, porque os pais eles estavam trabalhando nas fábricas e começam a haver preocupação sobre essas crianças que ficam, como posso dizer, a Deus dará na rua, porque existe uma necessidade de controle dos corpos infantis. Então, para realizar esse controle e inculcar nessas crianças uma cultura, normas e meios de conduta de acordo com o que era legitimado, começa-se um processo de expansão da rede de escolarização. Então, num primeiro momento, essa rede de escolarização ela aumenta pelas escolas particulares e, paulatinamente, o governo ele passa a intervir nas escolas. No primeiro momento, ele vai instituindo práticas, até que, num certo momento, ele institui a escola pública. Há nesse período uma preocupação em se criar uma uniformização das escolas, ou seja, a instituição de um currículo, a instituição de um lugar próprio para a escola, uma fiscalização, os horários, coisas que nós estamos acostumados no nosso cotidiano que não existiam até então. Nesse período também, há a marca de diferenciação de dois profissionais que pensam a educação. O pedagogo, que vão ser os teóricos, que vão discutir a educação, pensar em propostas de educação, e o professor, que é aquele sujeito que trabalha dentro de sala de aula, que está na ativa do processo de escolarização. Mesmo com esse processo de expansão das escolas, a gente ainda vê na Europa uma perspectiva de educação dual. Uma educação para os filhos da elite e um outro tipo de educação para a grande massa da população. Os filhos da elite eles vão estudar para se preparar para ocupar postos de gestão, de administração, tocar as fábricas, então eles vão se formar para isso. E a grande massa, ela não tem o porquê você fomentar esse tipo de educação. Então, vou receber os rudimentos mesmo. Existem algumas escolas politécnicas, que são aquelas que vão trabalhar com a profissionalização. Nesse período também na Europa, a gente tem a consolidação da escola normal e algumas discussões acerca do que essa instituição de formação de professores deveria ensinar,
como que ela deveria atuar. O período também tem como marca o Jardim de Infância de Froebel. Ele vem a pensar como ele se deparava quando a gente tinha um quadro dessas crianças nas ruas, a necessidade de educar o corpo infantil. O Froebel ele vem para pensar que a criança ela precisa de cuidados, de uma educação específica. Então ele propõe o modelo de jardim de infância. Como eu disse para você, a gente tem a preocupação da formação dos professores nas escolas normais. Começa-se a pensar numa metodologia de ensino. E se anteriormente a gente via a preocupação com uma formação geral do ser humano, agora, com essa escola que caminha para ser uma escola de massas, a educação ela pondera para ser uma educação de formação cívica. O que isso significa? Significa formar alunos que tenham uma consciência nacional e patriótica, que saibam respeitar, reconhecer o seu país, saber dominar a língua desse país, que conheçam as leis, as normas e coloquem elas em prática, preservem. É um meio de se instituir um contrato social com a população pelo bom andamento da sociedade. No Brasil, a gente tem um quadro um pouquinho diferente na Europa. O Brasil, até 1807, ele era uma colônia de Portugal. Portugal vinha aqui, explorava as riquezas, levava para a metrópole, éramos uma colônia. Só que Portugal teve a invasão pelo Napoleão e a família real ela vem fugida, escoltada pela Inglaterra para o Brasil. E ela chega aqui em 1808. Essa chegada da família real vem trazer uma série de rupturas e vem mudar a nossa história. Vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Em 1822, tendo certa influência disso, a gente tem a proclamação da independência do Brasil. De 1822 a 1831, nós vamos ter Dom Pedro I no poder, o que a gente chama de primeiro reinado. De 1831 a 1840, a gente tem o período regencial, que é quando Dom Pedro I abdica. Dom Pedro II ainda é menor de idade, ele não pode assumir o trono, então temos esse período. E de 1840 a 1889, segundo reinado, que é tendo Dom Pedro II à frente, que se finda com a proclamação da nossa República. No contexto brasileiro, vamos começar a pensar. A gente tem a chegada da família real do Rio de Janeiro, que vai impor uma série de mudanças, porque éramos uma colônia. Em nenhum outro país europeu viu uma corte migrar toda da Europa para vir para um outro continente. Isso aconteceu no Brasil. Então, a estrutura do Rio de Janeiro ela tem que se modificar e se adaptar muito rápido para receber a corte portuguesa. Então, tem historiadores que contam que até as casas que algumas pessoas residiam no Rio, elas foram desocupadas para poder ocupar a corte, para poder receber os membros da corte. Precisava de uma estrutura administrativa, precisava de todo um quadro. Então, essa chegada, essa vinda da família real, ela impõe uma série de mudanças para adaptar socialmente e administrativamente. Quando Dom João chega no Brasil, uma das primeiras coisas que ele faz é proclamar a abertura dos portos para as nações amigas. Anteriormente a isso, o Brasil ele não podia quebrar o pacto colonial, ele só podia consumir produtos manufaturados advindos de Portugal e com isso os portos brasileiros se abrem e começam a receber navios com mercadorias de vários lugares do mundo, sobretudo na Inglaterra. E essa abertura dos portos, ela é um pontapé para o processo de independência do Brasil, que é proclamado por Dom Pedro I em 1822. Por quê? Porque a gente tem, de um lado, uma aristocracia pelo direito da nobreza e, do outro lado, uma aristocracia rural, que eram os proprietários de terra e escravos. Nesse período, o Brasil já tem a decadência do ouro, então a gente vai ter plantio muito grande de lavouras de café, o café sendo exportado, e esses donos de terra que já movimentavam muito dinheiro, eles queriam também ter direito às decisões políticas. Então isso vem impactar na proclamação da independência do Brasil. Além disso, a gente tem, mais no final do Império, a substituição paulatina da mão de obra escrava pela mão de obra de imigrantes que vão chegar no Brasil para trabalhar nas lavouras de café. Temos a abolição da escravatura e vamos ter a queda do Império em 1889. Queda esta que, apesar de alguns livros de história falarem que a população ela pedia a proclamação da República, a proclamação ela veio a ser um movimento militar, um golpe que tirou a monarquia do poder do Brasil e que não teve adesão da população brasileira, porque a população ela não se identificava no começo da República. Mas isso nós vamos discutir mais à frente na nossa próxima aula, quando a gente falar um pouquinho da República.
No período joanino, Dom João VI ele foi responsável por implementar uma série de mudanças no Brasil. Assim que ele chegou com a corte, ele criou a Biblioteca Nacional, porque vários livros da biblioteca que existia em Portugal, da família real, vieram de navio para o Brasil, então precisava de um lugar para poder alocar esses livros. O Jardim Botânico, ele cria um Museu Nacional. Em 1816, a gente tem uma missão francesa que vai vir retratar o Brasil, que são vários quadros, como por exemplo o Debré. Então a gente vê uma eclosão, uma efervescência cultural no Brasil que não existia até então. Mas, pensando em termos de educação, que é o que a gente discute nessa disciplina, a gente não tem uma política educacional sistêmica. A gente vê algumas mudanças para tentar resolver os problemas imediatos, ou seja, a falta de uma estrutura administrativa para a coroa no Brasil. Se mantém o esquema das aulas rédeas, que vem lá do tempo do Pombal, e a gente vê a implementação de escolas para formar mão de obra especializada, uma mão de obra que era mais urgente. A gente vê a instauração da Academia Real da Marinha, que é para formar os guardas do rei, formação de médicos cirurgiães, que é uma demanda, médicos cirúrgicos, que era uma demanda que tinha, escolas de economia, de química e outras que vêm a contribuir para a manutenção e esse movimento da máquina estatal. E esses cursos são criados, sobretudo, no Rio de Janeiro e na Bahia. E no período joanino, a gente tem uma população brasileira ainda majoritariamente vivendo no espaço rural. Então, essa população que vivia da lavoura no rural, não se via uma necessidade de se educar esse povo. Então, nesse quadro, uma educação elementar, uma educação básica, ela não se torna prioridade. No reinado, que é quando Dom Pedro I assume, a gente pode dizer que a gente tem uma educação caótica, um modelo econômico que não favorecia a demanda da educação, da população por educação. Em 1823, a gente tem um movimento no Brasil motivado pelos ideais da Revolução Francesa, que aspira à instauração do Sistema Nacional de Educação Pública, uma prática que só vai ficar no papel. Eles queriam também a liberdade de ensino e instrução gratuita a todos, algo que não se consolida nesse momento. E a gente vê em 15 de outubro de 1827 a proclamação de um decreto que prevê a criação de escolas de primeiras letras. Escolas de primeiras letras, gente, são escolas que ensinam a ler, escrever e contar. É como se fosse uma escola primária. Criação desse tipo de escola em todas as cidades, vilas, cidades, vilas e vilarejos. E a possibilidade de criação de escolas femininas em locais mais populosos. Então, a coroa, ele abre a possibilidade de se instituir escolas elementares por todo o território. Só que isso não aconteceu. O que a gente vê são algumas iniciativas de alguns professores do estado, que eram poucos, que mantinham as escolas, mas eram escolas em péssimas condições. Como a gente não tinha um currículo, acaba que a pessoa, ao frequentar as aulas régias é como se fosse cada aula régia de uma matéria diferente. Os alunos cursavam essas aulas, às vezes não terminavam, porque ela não tinha uma exigência de conclusão para você ir para um próximo nível de ensino. Então, a elite, quem era detentora do poder econômico, ou pagava um preceptor para realizar a educação do seu filho que ia estudar na Europa, e em alguns casos os pais se uniam e pagavam um professor particular. Então, essa escola que tinha uma melhor qualidade era uma escola sem vínculo com o Estado, e sim uma iniciativa particular. Para vocês terem uma ideia, durante o reinado, eram tão poucas as escolas de ler, escrever e contar, que apenas 10% da população em idade de escolarização tinha acesso a essas instituições. E essas escolas, essas poucas que existiam, atendiam sobretudo homens brancos e livres. A escolarização era proibida ao escravo, não era uma coisa benquista para a mulher. Durante o reinado, a gente vê também, pela primeira vez, a preocupação em instituir um método de ensino nas escolas. Então, vem a ideia de instituir um ensino mútuo. O ensino mútuo, ou método lancasteriano, ele foi aplicado por um determinado período na Europa. Então, eles querem instituir esse método no Brasil, e a primeira ideia era que militares aprendessem esse método e passassem para os professores. Então, o que era esse método? É como se um professor ele poderia ser responsável por uma sala de aula com até 200 alunos. Como vocês podem ver na foto acima, a gente vê o professor num tablado, na parte alta, podendo visualizar todos os alunos,
e em cada fileira é como se fosse alunos organizados pelo mesmo nível de conhecimento, é como se fosse uma série. E os responsáveis por ministrar as lições eram os alunos que eram mais adiantados, que tinham mais conhecimento. Então, esses alunos que eram uma espécie de monitores, eles é que de fato exerciam a docência e que tinham contato direto com o professor, porque antes das aulas eles iam saber do professor como ensinar, tirar dúvidas, esse era a lógica do método lancasteriano. E esses alunos eles recebiam prêmios, pequenos ordenados pelo serviço prestado. Era um método que era visto com bons olhos pela suposta economia, eficiência e eficácia que ele tinha, mas não deu certo. Por quê? Porque ele precisava de ter uma estrutura física e material para funcionar, isso não existia no Brasil. As escolas funcionavam nos lugares mais diversos possíveis. O Estado ele não fornecia uma formação do professor. O professor, por lei, ele tinha que arcar com sua formação para poder ensinar no método mútuo. E veio essa lei com prazo muito curto de implementação. Então, foi um pacote que contribuiu para que não fosse sucesso. Para completar, em 1834, o governo imperial descentralizou o ensino. O que isso significa? Hoje a gente tem o Ministério da Educação, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases, todo o Brasil segue, todo o país segue toda uma regra que é comum. Com essa descentralização, cada província, que é o que a gente chama hoje de estado, passou a responder pelo ensino elementar e secundário. Ou seja, era cada um por si, cada um tentando implementar de um jeito. E somente o ensino superior que ficou atrelado ao império. Então, com isso, a gente tinha um currículo aleatório, não tínhamos exigência para ir de um curso para o outro, e acabava que o aluno que ia para a escola, que tinha essa possibilidade, escolhia as matérias que ia cursar de acordo com o ensino superior que ele ia. Era o ensino superior que determinava a escolha das matérias que seriam estudadas. Em 1837, a gente tem a criação do Colégio Pedro II, que é um colégio que ainda existe hoje, pertence à Rede Federal de Ensino. E o Pedro II ele foi criado como uma escola modelo, voltada para a educação da elite. Ela era a única instituição no Brasil naquele período que conferia o grau de bacharel. Era uma prova que se fazia para ter o grau de bacharel. Enquanto a pessoa tinha esse grau de bacharel, ela estava autorizada a seguir para os cursos superiores, geralmente na Europa. Nos estados, tinha os liceus que ofereciam esse ensino no mesmo nível que o Pedro II, e eles tentavam se adequar ao modelo do colégio. E o Pedro II estava sobre a regência do Império e os liceus sobre as províncias. Então, acabavam que esses liceus eles ofereciam aulas avulsas do currículo que o Pedro II oferecia, tentavam usar os mesmos livros, mas era uma educação totalmente diferente. E o Pedro II era uma instituição de ensino de qualidade, ainda como é hoje. A gente tem também, dentro do Seminário de Olinda, o surgimento de uma escola voltada à educação das moças, as filhas dos senhores de engenho e da elite urbana, esse movimento de educação feminina. E a gente vê que os cursos superiores ainda continuam a perspectiva dos filhos dos mais abastados seguirem para as universidades de Coimbra e de Évora. No Brasil, a gente tem uma rede de seminários para a formação de padres, e o ensino superior ele é elitista e aristocrático. E no Brasil, a gente vê um anseio muito grande dessa classe que tem acesso aos cursos superiores de fazer os cursos jurídicos, a formação do advogado. Porque, como advogado, poderia seguir uma atividade jurídica, poderia ser funcionário da administração pública, poderia escrever, exercer o jornalismo, além do que era uma profissão de enobrecimento que tinha um certo status. E as pessoas que eram formadas no mundo das letras e eruditas eram pessoas que iriam ocupar os postos de trabalho intelectual. Aqueles que não tiveram a mesma sorte seriam aqueles destinados ao trabalho braçal. Nesse período também, assim como na Europa, começa-se no Brasil a discussão da formação de professores. Essa formação se dava nas escolas normais. A primeira do Brasil foi criada em 1835 em Niterói, com poucos alunos e um professor. Essa primeira abertura da escola normal durou pouco tempo, em torno de 14 anos, ela fecha por baixa demanda. E a gente vê que depois da criação da Escola Normal de Niterói, em outros estados brasileiros, o mesmo movimento de criação dessas escolas. Não era um curso muito estável,
até porque era descentralizado, durava a média de 2 a 5 anos. A gente vê nesse primeiro momento um descaso com o preparo do professor, tanto que o título de normalista, ele não, como pode dizer, não valia de nada, não diferenciava um professor que tinha formação de um professor que era leigo. Os exames de admissão para professor público, eles saíam em jornais na época, eles eram pouco divulgados, então acabavam que eram poucos que tinham acesso a esse conhecimento, e não se exigia o diploma de normalista para ser professor. A exigência era saber ler, escrever, contar, dominar as 4 operações matemáticas e saber as orações da Igreja Católica. Isso que habilitava um professor não à formação. A gente vê também um grande número de nomeações de professores públicos sem concurso, o clientelismo, a prática de clientelismo, e a gente via no primeiro momento muitos homens ocupando os postos no magistério. Mas o magistério público, ele tinha uma série de problemas, uma remuneração baixa, uma remuneração que não era paga em dia, professores desestimulados, casas funcionando como escolas e com o processo de urbanização das cidades brasileiras, querendo ou não, a gente vê que há uma oferta de trabalhos diferenciados. Então, os homens, eles, um dos motivos, tá, gente? Não vou adentrar no processo de feminização do magistério, que dá pano pra manga. E um dos motivos para que esses homens, eles vão deixando o magistério é porque eles têm outros postos de trabalho para ocupar. Então, há necessidade de ter alguém para se fazer isso. E a mulher é eleita por vários motivos, né? Então, a mulher começa a ser aceita como professora para poder ensinar pela questão da maternidade, da vocação do feminino. E passa a ser uma profissão socialmente reconhecida para a mulher, e como o ordenado era baixo para o professor, acaba que a mulher ela não era, entre aspas, responsável pelo seu próprio sustento. Ela tinha alguém que iria sustentá-la, então esse salário baixo era uma forma dela ter uma certa liberdade, mas não uma liberdade que a fizesse fugir do que a sociedade daquele período impunha. A partir de 1860, a gente começa a ver uma mudança de perspectiva na formação de professores, dessa questão dos concursos, e uma maior valorização desse profissional que é formado pela escola normal. Leôncio de Carvalho teve uma reforma durante o Império, que chama Reforma Leôncio de Carvalho. Ele criou uma reforma com normas tanto para o ensino elementar, secundário e superior. Ele defendia a liberdade do ensino, ele não acreditava que havia uma necessidade de fiscalização, e ele também, uma coisa que é muito... Falta minha palavra agora. Uma coisa que era diferenciada nesse período, uma novidade na época, ele não era a favor da frequência obrigatória nas aulas de ensino religioso, algo que chocava, tendo em vista que a gente está inserido numa sociedade que é, naquele período, totalmente católica. Faz também uma reforma nas escolas normais. Ele era favorável à matrícula de escravos na escola, algo também que choca no período. E ele é contrário ao método de ensino mútuo. Ele já prevê o uso do método intuitivo ou lição das coisas, que é o que nós vamos falar mais na frente da República. Ele tem um ar de inovação, só que a reforma dele ela é instituída, mas ela não vai para frente. Então, no final do Segundo Reinado, a gente vê que começa a se questionar a grande quantidade de analfabetos que existiam no Brasil e as escolas que existiam naquele momento. Rui Barbosa ele tem um parecer sobre o ensino brasileiro, que ele fala da necessidade de uma série de mudanças, porque eles já começam a atrelar a necessidade de educação da população para a evolução do país. A gente vê que essa educação ela tem uma responsabilidade do Estado, só que o Estado faz de forma muito incipiente. Tanto que no Brasil, ao contrário do que acontecia em todo o mundo, houve uma criação gigante de escolas religiosas entre 1860 e 1890. Acredito que muito nas cidades que vocês são, cidades de origem, tenham escolas que sejam escolas de cunho religiosa, e provavelmente uma das escolas mais antigas da cidade. Então, tá aí. Também temos a difusão de alguns colégios leigos, sobretudo com a perspectiva do iluminismo, do positivismo, mas são iniciativas isoladas. Então, gente, a gente viu na aula de hoje, falamos um pouquinho da educação no período joanino e no Segundo Reinado, viu que envolvemos uma série de mudanças no mundo e no Brasil, e acaba que a coroa descentraliza o ensino, não fica sobre sua incumbência, cada estado tenta tocar da forma que consegue. A gente vê ainda que permanece
as aulas régias que vêm da reforma do Pombal e o ensino dual, onde a elite tem a possibilidade de seguir para o ensino superior, de realizar o pagamento de professores particulares, e a massa da população não tem esse mesmo acesso, porque afinal de contas éramos uma sociedade cuja maioria da população vivia no mundo rural, vivia da agricultura, e a educação não é prioridade nesse quadro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo da aula de hoje. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!